então, em primeiro lugar, agradecer, né, por esse convite, parabenizar muito as companheiras por essa iniciativa. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui também falando, não só pelo fórum, mas também por estar ao lado de grandes companheiras. A Jussara é uma professora que eu admiro muito também, utilizo nos meus trabalhos, a Mauriene já tivemos juntas até na Bahia, né? Então agora em Campina Grande aqui, fomos juntas para o Fórum Social Mundial, né? Então é uma alegria, uma satisfação, um reconhecimento dessa iniciativa que vocês estão tendo aqui, que eu já vinha acompanhando, né? Já vinha de anos anteriores, e agora nesse momento essa convocação que a gente tem de realmente levar adiante as nossas iniciativas. E é um processo muito semelhante com o que a gente vivenciou dentro da UFPB. Né? O meu vínculo com a UFPB é como discente, né? Eu ainda não sou professora, estou no mestrado, concluí o mestrado em Direitos Humanos, dentro das temáticas de gênero também, estudando a violência, a relação dos direitos humanos com a Lei Maria da Penha. Estou no mestrado na Sociologia, estudando sobre transfobia nas relações domésticas, intrafamiliares e amorosas. E agora também estou com um outro projeto para ingressar no doutorado no ano que vem, seguindo dentro da temática do gênero, dos estudos da sexualidade. Mas aí é um diferencial, porque dentro dessa minha fala aqui eu não vou trazer muito o que eu venho estudando, não é um acúmulo acadêmico que eu vou apresentar aqui. Eu vou tentar trazer na minha fala um pouco da trajetória do Fórum de Mulheres em Luta da UFPB, que na verdade é uma organização que se dá dentro de um espaço acadêmico, mas na verdade se constitui como um instrumento político. Nós não somos um grupo de estudos, um grupo que se reúne por vínculos de temáticas acadêmicas, né? Não são todas as mulheres que estão ali, que estão estudando dentro da linha de gênero ou que são da área de humanas, né? A gente tem mulheres que são de todos os campi da universidade e que são de todos os níveis de vinculação. Então, discentes, técnicas, professoras e também mulheres que convivem no espaço da UFPB. Aí para essa fala então da mesa, que foi intitulada como Assédio e Violência de Gênero na Cultura Universitária, eu iria iniciar trazendo alguns dados justamente dessa pesquisa que a Jussara aqui compartilhou, que está circulando por aí, eu acho ainda, a cartilha. É uma pesquisa que ela é de 2015 e foi feita então a partir do Instituto Avon e do Instituto Data Popular. E a gente costuma usar ela porque realmente a gente não tem muita base de dados para tentar dimensionar concretamente como que é a realidade do assédio e da violência no cotidiano da universidade. Então essa é uma das poucas pesquisas que a gente tem em âmbito nacional que vão abordar essa problemática. Aí eu estou curiosa depois para a gente compartilhar os dados dessa outra pesquisa que vocês estavam... É um edital ainda. A gente fez um projeto, ela tem abrangência estadual, aprovada, e aí ela vai trazer a articulação com o racismo. E transfobia, e essas coisas, que essa pesquisa aí, você vê que ela é bem homem e mulher. Ela não trabalha nem com a categoria gênero, ela trabalha com a categoria das violência contra a mulher no ambiente universitário, né? Meio que uma iniciativa também para a gente poder compreender um pouco como que isso acontece na universidade, né? Como eu coloquei aqui, desvelando o assédio e a violência no cotidiano da universidade, porque a gente está falando aqui de uma situação que ela não é isolada, não é um ato isolado, a gente está falando de uma realidade que ela é cotidianamente reiterada, de exclusão, de objetificação, de diminuição, de desqualificação intelectual. Vão ser uma série de situações que vão acontecendo no decorrer do cotidiano da universidade, dos ambientes universitários, que em um primeiro momento a gente precisa dizer que isso existe, né? Primeiro, para a gente tirar isso desse mito de que na universidade não existe esse tipo de situação, porque é o que ainda ocorre muito, como se
dentro da universidade, né, estivessem lá os seres intelectuais superiores, e ali não entra esse tipo de situação, claro, né? Só que não, na verdade a gente vê que é exatamente o contrário, como a fala da Jussara muito bem contextualizou. A universidade, ela está dentro de um contexto que ele é cultural, que ele é político, que ele é econômico e que ele é social, e dentro desse contexto a universidade, ela também vai reproduzir essas mesmas bases. Então, em um primeiro momento, a gente precisa mostrar como isso existe. Aí essa pesquisa, ela traz alguns dados interessantes para a gente pensar, mas para a gente tomar como, assim, como uma provocação para pensar para além, justamente. Mas algumas coisas interessantes que traz é, por exemplo, 42% das alunas já sentiram medo de sofrer violência no ambiente universitário. E aí é uma decepção para muitas meninas novas que chegam no espaço da universidade com a expectativa de que ali vão encontrar um local onde elas vão estar seguras, onde aquela realidade que ela vem vivenciando em todos os outros espaços da sua convivência, que é de exclusão, ele não vai se repetir, mas na verdade não está livre, né? Isso continua acontecendo. Então, 67% reconhecem já terem sofrido algum tipo de violência nas universidades ou nas festas acadêmicas. Só que só se reconhece isso depois de dar exemplos, depois de fazer uma provocação de mostrar que essa violência existe, porque a gente está falando de um fenômeno que ele é tão naturalizado, que ele é tão enraizado, de uma forma que ele passa completamente despercebido, que a própria vítima, quando ela sofre esse tipo de violência, ela não se dá conta que ela passou. Então, a história do professor lá, que ele é galanteador, que ele é muito simpático, que ele vai tratar as alunas de uma forma que ele não vai tratar outras pessoas, né? Ele vai ter determinadas pessoas, né? Determinadas mulheres que vão estar recebendo um tratamento que ele é diferencial de outros colegas. Então, quando isso acontece, a gente vê que as meninas, elas não estão se dando conta. Na maioria das vezes são situações de meninas que são jovens, que vêm do interior, que fazem uso de alguma política de assistência da universidade. Aqui tem residência universitária, né? Lá também temos a residência, onde é a parte assim, mais doente da universidade, digamos assim, né? Porque é ali onde todas as violações elas acontecem. Para a gente conseguir chegar a discutir sobre a violência de gênero lá, primeiro a gente vai ter que discutir as necessidades de subsistência, né? Porque falta água, porque não tem estrutura mínima material. Então, como é difícil. E é ali onde essas violências, elas encontram um terreno assim para se reproduzir de uma maneira muito mais evidente, né? Então, assim, dentro da universidade, por exemplo, as meninas que estão na residência universitária passam por situações de violência muito extrema. Quando a gente pensa o assédio ali, então, 56% já sofreram assédio, 73% já conhecem casos, que é sempre assim, nunca a pessoa passou, mas ela sempre conhece alguém, né? Sempre fica naquele nível de você não conseguir falar sobre aquilo, você não pode falar sobre aquilo, você está dentro de uma estrutura que ela é de disputa, que ela é de hierarquia de poder, onde uma aluna, por exemplo, revelar que ela está sofrendo um assédio, vai ser um motivo para ela continuar sofrendo represálias no decorrer da carreira acadêmica dela, né? Então, aquilo ali faz com que ela sinta medo e que muitas vezes ela não revela, mas ela sempre conhece algum caso, né? A questão da desqualificação intelectual, então, aparece muito mais evidente ali. E esse dado que é mais interessante, que é 63% admite que não reagiu ou deixou para lá. Só que esse deixou para lá nunca é que a gente deixa realmente para lá. Porque quando essas situações acontecem, vai ter um reflexo na vida daquelas mulheres, né? Na vida das vítimas dessa violência. E que geralmente vai culminar ou na evasão, ou na desistência do curso, ou no trancamento da disciplina, ou você vai deixar de passar por aquele corredor onde o seu assediador está. Você vai criando maneiras, né, para ir tentando esconder aquilo
para tentar deixar para lá, mas na verdade você não deixa para lá. E isso pensando na vivência pessoal, ali na experiência daquela vítima que está ali convivendo no espaço. Se a gente pensar no sentido institucional, aí que a coisa engrossa mesmo, porque a gente não conta com meios eficazes de poder denunciar, de poder levar adiante uma denúncia, né, de algum caso assim, quando a vítima quer denunciar, não tem um aparato que vá nem permitir que ela faça aquela denúncia e muito menos acolhê-la, né, no caso. O acolhimento passa longe. Então, para a gente pensar como que essa dinâmica dessa violência no espaço da universidade ele acontece, e aí, pegando já da fala da Jussara, que eu poderia continuar aqui ouvindo você falar ainda por muito tempo, mas para a gente pensar como que isso acontece, né? Como que essas formas de violência, a gente tenta enquadrar elas e sempre extrapola, né? Porque elas sempre vão estar em uma forma que ela é vinculada a uma outra dimensão. São formas de violência múltipla. As violências de gênero sempre vão ser violências múltiplas. Quando acontece uma violência física, que ela tem uma conotação de uma violência sexual, sempre vai vir com uma consequência, com um dano que ele vai ser psicológico, que ele vai vir na questão moral. Quando a gente pega as violências morais contra as mulheres, elas geralmente têm uma conotação que ela é sexual, que ela é de coerção, que ela chega no aspecto psicológico da vítima também, né? E isso nunca vai se dar de forma isolada entre o machismo, o racismo e a LGBTfobia. Aí entra o intercruzamento das diferenças. A questão da raça, a questão da sexualidade, do gênero, eles vão estar sempre se cruzando para mostrar como que para resultar numa violência que ela vai ser mais intensa, ou para definir ali quais que vão ser os corpos que vão estar na mira realmente. E aí que corpos que são esses na universidade que vão estar na mira, né? Aqui, o que a gente pode trazer aqui para pensar um pouco? As mulheres indígenas, as mulheres negras, as mulheres bissexuais, as mulheres lésbicas, as mulheres que são mães, as mulheres deficientes, as mulheres trans, as pessoas trans, né? A universidade é um espaço que não comporta a existência dessas pessoas, não é um espaço que ele é acolhedor para a gente pensar a questão das mães, né? Eu sou uma mulher bissexual, mãe dentro da universidade, né? Vim de fora, estou morando aqui e ingresso no mestrado, que aí já entra uma questão que é um pouco diferente das meninas que são alunas, que estão na graduação, porque quem está na ponta disso aqui são as alunas, né? As alunas vão ser as que vão sofrer uma violência que ela vai ser mais pesada, devido à condição hierárquica ali de poder. Aí é isso que é um aspecto interessante, que se a gente pegar dentro da legislação do assédio moral e sexual, por exemplo, ele vai trazer como pressuposto inicial que a pessoa que pratica a violência, ela vai ter que estar em um nível hierárquico superior ao da vítima, né? E aí a gente vai perceber no espaço da universidade como que não é as mulheres que estão numa posição hierárquica superior, elas não estão livres de passar por violências. Inclusive a gente tem inúmeros casos de mulheres, né, de estar ocupando um cargo de direção e de estar sofrendo uma violência. Se a gente pensar a questão das mulheres negras, onde a gente estava numa atividade sobre feminismo negro e racismo institucional, e ouvindo o relato das companheiras que há anos já, por exemplo, já é advogada, já é uma professora e chega num determinado espaço e ela vai ter que passar por uma aprovação, né, de que ela está naquela posição de poder. Porque a gente vê como o racismo, ele estrutura a universidade como um espaço elitizado e colonizado, que não vai permitir com que as mulheres, nas suas diferenças, existam naquele espaço. Então, voltando aqui para as mãos, da minha condição também, de ver como a universidade não é um espaço nem um pouco preparado, nem para receber as mães, muito menos as crianças, né? Você não conta com uma estrutura mínima física de ter um fraldário
para trocar a criança, você tem que andar trocando fralda, né? Por aí, e tudo que a gente conquista é sempre com assédio. É sempre um assédio, para você ter o direito de poder estar ali naquele espaço. Cotidianamente, assim, a gente frequentemente tem denúncias, né, de professores que botam para fora alunas que estão com criança, e a gente não tem nenhuma política institucional também de acolhimento para as mães e para as crianças, né? Todo mundo acha bonitinho, todo mundo acha fofinho, mas ninguém quer mexer no problema e tentar mudar essa realidade para garantir que aquela mulher possa estar ali naquele espaço, né? As mulheres indígenas é uma situação também de segregação muito forte. A população LGBT, no caso, fazendo esse diálogo das identidades das mulheres, da questão da sexualidade das mulheres, a LGBTfobia, a lesbitransfobia, ela é gritante, né? Desde você poder utilizar o banheiro, desde circulação. Agora, nesse período que a gente vem vivenciando desse sintoma de coerção, essa questão vigilante, sabe, o tempo todo sobre esses corpos, um corpo de uma mulher trans não passa despercebido. Ela não vai ter o mesmo direito de usufruir do espaço da mesma forma que outras mulheres ali conseguem. Então, numa breve digressão histórica, a gente já vê como que a entrada das mulheres na universidade, ela não se deu de uma forma pacífica, ela não se deu de uma forma assim, as portas estão abertas, né? É um espaço que ele teve que ser disputado, ele teve que ser conquistado, e continuamos tentando disputar, continuamos tentando ocupar o nosso direito de estar aqui. E isso extrapola, esse esquema aqui é para a gente pensar, porque inclusive aqui tem uma violência que ela não aparece, que não apareceu por um ato falho, mas é interessante para pensar, porque ela não aparece, ela é invisível, mas ela está aqui, que é a violência simbólica, né? A violência simbólica, ela vai estar o tempo todo nas nossas relações na universidade, a partir de relações que vão objetificar, que vão diminuir, que vão colocar, né, determinadas mulheres em uma situação de desvalorização, em uma situação de assédio, de violência. Então, o fórum, a gente vem tentando desvelar essa realidade aqui que é tão enraizada no contexto acadêmico. E aí, a gente vai iniciar a nossa trajetória. Agora eu vou precisar de água. É porque a gente fica colada na fala e vai esquecer. Vamos lá. Passando para a trajetória do fórum, que eu acho que é o que a gente pode contribuir um pouco mais aqui para servir de inspiração para a gente ver outros modelos, como a gente tem visto no Brasil, porque, como eu costumo falar, a realidade de violência que a gente tem, de assédio dentro da UFPB, não acontece só lá na UFPB. Acontece aqui na UFPB, acontece lá na UFCE, acontece lá na UFSC, acontece em todos os lugares do Brasil. Mas a diferença é que aqui na Paraíba a gente tem um movimento de mulheres, a gente tem um movimento de mulheres negras, a gente tem um movimento LGBT que ele é articulado e que vem problematizando isso. Então essa é a diferença de você questionar isso. E aqui na UFPB a gente vem nesse mesmo movimento, de saber que esse cotidiano de violência, ele não está isolado, né, das dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas da nossa sociedade, mas tem um contexto de resistência, de enfrentamento, de combate. Então, em 2017, a gente teve a Greve Internacional das Mulheres, no Dia Internacional de Luta das Mulheres, 8 de março, teve essa proposta da greve internacional, 8M Paro, ficou conhecido, né? No mundo todo, as mulheres se organizaram, e aí, dentro da UFPB, a gente começou essa mobilização, trouxe mulheres de todos os campi, para articular uma agenda específica dentro da universidade. E aí foi ótimo, porque a gente conseguiu fazer uma programação com mais de 50 atividades, com mais de 50 atividades em todos os campi, né, reunindo ali mulheres na sua pluralidade. Essa já é uma marca que ela vem desde o princípio, quando ainda éramos a articulação de mulheres da UFPB.
Então, a gente teve, dentre essas atividades, ali eu coloquei uma imagem do primeiro Ocupa Praça Feminista. Lá a gente tem a Praça da Alegria, onde é um local muito frequentado por pessoas, né, dali do CCHLA, mais da área de humanas, e é um local onde a gente ocupou ali, inclusive pela importância de estar nesse espaço, que a gente ainda tem um outro tabu de imaginar que por ser da área de humanas não vai acontecer violência, ou companheiros que são companheiros de luta, que são de esquerda, que são importantes também para a nossa organização, mas que reproduzem o machismo, né? A gente tem situações, então assim, não estão livres de praticar machismo, e ali era um espaço importante de a gente ocupar. A gente tem casos de espancamento de mulheres na Praça da Alegria, certo? Eu vou trazendo mais exemplos do que a gente veio ouvindo no decorrer dessa trajetória, porque quando a gente começou a organizar o 8 de março, começou ali a surgir uma série de denúncias, se formou um espaço de escuta, onde as mulheres começaram a trazer a sua experiência, a trazer a sua realidade e a denunciar a violência e o assédio. Então aqui tem uma imagem da gente também ali na participação do ato, no 8 de março, né, aqui mais uma imagem, aliada sempre com outras organizações do movimento de mulheres da Paraíba. E aí, a partir dessa agenda que a gente teve no 8 de março, a gente acabou tendo que desenvolver esse seminário, assim, surgiu como uma demanda para poder dar continuidade ao acúmulo das situações que a gente já vinha escutando e para poder ter uma resposta institucional também, né? Porque o que a gente via essa marca de uma omissão institucional por parte da UFPB para responder aquelas situações, porque são casos, alguns velados e outros denunciados publicamente, com abertura de processo, com abertura de sindicância, e que não estavam sendo levados adiante. Então, quando termina a última atividade que a gente fez, em março de 2017, foi no dia 1º de abril, né? Mas não é mentira. A gente realizou, era num sábado, esse seminário, Mulheres e Universidade por uma Política de Combate às Opressões. Então, desde então, a gente vinha fazendo plenárias com esse caráter auto-organizado pelas mulheres, ou seja, então, somos nós que planejamos, nós que vamos deliberar, nós que vamos executar, e esse seminário teve essa mesma marca, um seminário para mulheres dentro da universidade. E aí lotou o auditório, a gente teve muita participação de todos os campi da universidade, e a estrutura desse evento foi dividida em vários GTs para tentar dar conta da pluralidade de experiências que a gente estava reunindo ali. Então, o GT1 era para discutir segurança e violência contra as mulheres, o GT2, assistência estudantil e garantia de estudo e de trabalho para as mulheres, lesbofobia, bifobia e transfobia, trabalho, participação e representação em espaços de poder, mulheres negras e a universidade, mulheres indígenas e a universidade. E aí o resultado desses GTs foi elaborado um relatório onde a gente foi elencando dentro de cada GT. O que a gente colocou? Denúncias e reivindicações. Denúncias para expor como que acontecem as problemáticas dentro daquele grupo ali e como que a gente pode solucionar isso para poder cobrar medidas efetivas da instituição. E aí foi muito interessante porque a violência e o assédio, embora eles fossem temas que poderiam aparecer mais no GT1, mas ele apareceu em todos os GTs. Essa é uma das denúncias que aparece em todos os GTs. No GT1 tem uma diferença, que é o quê? A violência e o assédio que é praticado, inclusive pelos seguranças dentro da universidade. Então, as mulheres no trajeto da residência, por exemplo, para a aula, ou da aula para a residência, quando elas estão voltando à noite, elas não andam sozinhas, porque existe um histórico de violência praticada pelos seguranças.
né, dentro da universidade. A questão do trabalho, de ver a participação e a representação dos espaços de poder, embora a gente tenha uma reitora e uma vice-reitora, mas a gente percebe que majoritariamente os espaços de poder e de decisão não são ocupados por mulheres, e não são ocupados por mulheres negras, não são ocupados por mulheres trans, não são ocupados por mulheres lésbicas, né? A gente tem ali toda essa intersecção de diferenças que vão ser impasses para garantir a existência das mulheres nos espaços de poder ali. E as mulheres negras trazendo a questão do epistemicídio, né, dentro das grades curriculares, como que não se trabalha referências que não sejam dentro do modelo ocidental, eurocêntrico, androcêntrico que a gente tem dentro da universidade, né? Então, esse relatório, esse extenso relatório que a gente propôs e que depois a gente pode compartilhar, inclusive, acho que é interessante, só debruçando sobre ele a gente consegue fazer um debate específico, né? Posterior a esse seminário, então a gente marcou no dia 26 de abril uma audiência com a reitora para reivindicar encaminhamentos referentes a esse relatório. A partir daí a gente tirou a deliberação de que ia ser formado 2 comissões, uma por parte da instituição, por parte da reitora, e outra por parte da articulação de mulheres, porque ali a gente ainda vinha nesse acúmulo de que ainda não éramos fórum, a gente ainda estava percebendo como que as coisas estavam acontecendo e vendo no que esse acúmulo iria se transformar, né? A gente ainda participou, então, depois que a gente, a partir dessa demanda das comissões, então a gente cria o fórum até para ter mais força política de negociação, né? Ele vem como uma estratégia, como uma tática, como uma necessidade, e aí também da existência das mulheres que estavam construindo aquilo de querer levar adiante. Então essa cartilha que tem aqui para distribuição do Andes, que fala sobre assédio, né, nas universidades, ela foi lançada aqui em 2017, em outubro, e a gente teve a Eblin, que era presidenta do Andes na época, veio para cá para fazer uma fala, a gente lançou, e foi também um evento muito bom para poder visibilizar isso dentro da universidade, né? Além disso, a gente vinha participando já das atividades políticas, o Fora Temer tem que estar presente, né? Então, quando a gente consolida o Fórum de Mulheres em Luta da UFPB, a gente vai passar por um processo de planejamento, de nos olhar e nos entender exatamente agora como que a gente vai dar continuidade a tudo isso que a gente construiu até aqui. Então, o Fórum de Mulheres em Luta, né? Hoje a gente já tem a consolidação de poder trazer como um instrumento realmente político, como uma organização que é feminista, auto-organizada, autônoma e deliberativa. Então, esses são alguns dos princípios, e trazendo sempre o feminismo de uma forma plural, né? Os feminismos, porque ali a gente agrupa uma série de colegas que estão identificadas com diferentes formas de atuação, mas que naquele momento ali a gente vai estar se reunindo de forma auto-organizada, autônoma, para poder deliberar as nossas demandas no espaço da universidade. Então, é um espaço que ele é aberto para todas as mulheres que estudam, trabalham e convivem na UFPB, e esse também foi um outro requisito que a gente veio desde o princípio trazendo como um aspecto central, que é a questão de não haver hierarquização entre as mulheres que participam desse espaço, né? Então, a gente tem, dentro da coordenação política, mulheres que estão dentro de todos esses vínculos, mas que dentro do fórum não estão atuando como professoras ou como representantes. Eu não posso ir ali representar outra pessoa ou representar um órgão. Eu não posso representar o mandato de uma deputada. Eu não posso representar o DCE. Eu estou lá enquanto Jussiane, participando de forma auto-organizada e autônoma. Esses são 2 aspectos que eles vão ser principais, né, para os objetivos que a gente vai ter ali para ação e fortalecimento das mulheres.
Então, os objetivos que a gente colocou foi acolher e integrar mulheres que estudam, trabalham e convivem na UFPB, com base na auto-organização e autonomia, fomentar um espaço de articulação, proposição e intervenção política para enfrentamento das diversas formas de iniquidade, opressão, exploração e violência contra as mulheres na UFPB e também na sociedade, fomentar, articular e propor políticas para mulheres na UFPB, representar as demandas e pautas das mulheres auto-organizadas do Fórum na UFPB e na sociedade, fortalecer o movimento de mulheres na Paraíba e promover formações políticas continuadas. Então, desde então, a gente vem fazendo esse movimento de nos encontrar em plenárias, de nos encontrar em reuniões que vão acontecendo quinzenalmente ou mensalmente, de acordo com as demandas, e esses espaços eles são auto-organizados por mulheres. Então, outras atividades que a gente exerce são abertas ao público como um todo da UFPB, mas a direção de como isso vai se dar é feito com a participação ali das mulheres. Então, o campo de atuação é diretamente na UFPB, no Movimento de Mulheres na Paraíba, e a gente tem aí como princípio feminismos, auto-organização, autonomia, equidade de gênero, raça, etnia, religião, crenças, diversidades sexuais e deficiências, sororidade e autocuidado e formação política. Então, o autocuidado, o acolhimento foram outras frentes que a gente achou interessante trazer, até porque se a gente pegar, por exemplo, o relatório do seminário, ele vai trazer demandas que elas vão ficar em dois caminhos assim, principalmente, que é a questão da falta de ter um mecanismo efetivo de denúncia, não pode se contar com a ouvidoria, não tem como você conseguir levar adiante as denúncias que são feitas dentro da coordenação ou nas direções de centro. A gente não podia contar com a ouvidoria, então a gente começou a criar outros caminhos, né? Só que nenhum deles funcionava, no caso. A gente estava diante de uma ineficiência de não ter nenhum mecanismo efetivo de denúncia. E, por outro lado, a questão do acolhimento e do autocuidado, porque nem todas as mulheres também querem denunciar. A violência, ela não termina na denúncia. As legislações, elas não dão conta da problemática que é a violência de gênero. Os processos de sindicância não dão conta de tratar da problemática. A gente está ali lidando com infrações que majoritariamente dizem respeito a coisas, né? A estrutura, a propriedade, e não aos corpos. Quando a gente está tratando de uma violação que ela não diz respeito às coisas, e sim aos corpos, a gente não consegue ter uma legislação que ela vai dar conta para resolver aquela situação. Então, ainda a gente tem todos esses impasses, né? Que eles não se encerram simplesmente na denúncia. E quando vai para o acolhimento, quando essa mulher realiza essa denúncia, há uma situação de fragilização, né? As mulheres que chegam para abrir essa caixa de Pandora, elas chegam numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, elas precisam ser escutadas, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser entendidas e não precisam ser julgadas, apontadas e culpabilizadas, como é o que acontece nos processos de sindicância que a gente tem hoje, que são formados majoritariamente por homens que não têm a menor compreensão do que a gente passa e que olha para uma menina que está ali denunciando o assédio de um professor e pergunta para ela e diz para ela assim: não, mas se fosse comigo, eu não teria aceitado isso, porque nunca foi com ele, nunca vai ser com ele, nunca vai ser para uma figura que está numa situação de poder e que não passa pelas dificuldades que a gente passa, né? Então ali a gente estava, esse exemplo, né? Assim, a gente nunca faz as denúncias individuais. Essas denúncias nunca vêm individuais. Esse que é o ponto. Nunca é uma só a vítima, né? Geralmente tem várias mulheres que acabam... Então, assim, a gente chega ali num processo, né, com várias mulheres denunciando e ainda assim a gente é desacreditada, né? Então, a gente participou ainda, quando a gente se encontra como fórum e vem
nessas brigas aí, porque o conflito é algo que ele é permanente, né? Não tem como fugir do conflito dentro do feminismo. E aí a gente tem aqui uma imagem do Dia Internacional de Luta das Mulheres. A gente fez o segundo Ocupa Praça Feminista, que também foi muito bacana, ali na preparação para o dia 8 de março. Participamos do Fórum Social Mundial e foi um momento muito forte, né? A gente teve lá a Assembleia Mundial de Mulheres, na semana em que a gente havia perdido a Marielle Franco. Então foi um momento de muita força, de muita resistência, de fortalecimento, de mostrar ali a nossa voz contra todo esse estado de exceção que já vem, né, cada vez mais persistente. A questão da criminalização dos movimentos sociais, a questão da criminalização do movimento feminista, e ali a gente falando que a gente não ia se calar e que a gente queria o fim da polícia militar e que a Marielle sempre vai estar presente, né? Ela sempre vai estar presente entre nós. Foi muito lindo, né? A Bahia é maravilhosa e a gente participou também dos atos de resistência da Marielle Franco em João Pessoa. E em julho desse ano, a gente realizou o segundo seminário Mulheres e Universidade, com o tema Juntas contra o Racismo, o Machismo e a LGBTfobia. Aí a gente teve 2 dias de trabalho, quando na primeira vez a gente teve 1 dia de seminário, dessa vez a gente já quis dar esse avanço de poder fazer 2 dias de atividades, porque essa que é uma das marcas também, que a gente proporciona dentro da universidade para muitas mulheres um primeiro contato com o feminismo, né? Então elas chegam com esse gás, a gente chega juntando essas forças para levar adiante essas atividades. Foi muito interessante, porque a gente fez mesas temáticas, fez 14 oficinas no primeiro dia, teve as mesas temáticas da manhã, teve as oficinas da tarde, e no segundo dia também teve grupos de trabalho para discutir, então, uma agenda política, estratégias de ações do fórum e, por fim, uma plenária, então, com fraternização, a festinha, a cerveja, que não pode faltar, que é importante também, né? Senão não tem revolução, né? E foi muito bom também a participação, porque a gente teve cerca de 500 mulheres inscritas, né? A participação de mulheres, novamente, de todos os campi. E aí, por mais que se essas 500 mulheres não participam, mas elas estão interessadas sobre o tema, está dando visibilidade, e aquilo ali vai criando também um acúmulo para a gente pensar como que a gente vai seguir adiante, né? Esse tema também ele foi pensado por essa demanda de pensar as nossas diferenças. Esse é um problema central do feminismo. E aí tem a foto seguida da plenária final, no seminário. E então eu já vou finalizando aqui trazendo uma das nossas conquistas mais recentes, que foi a aprovação no CONSUNE, que é o Conselho Universitário, no caso, né? Ele é formado por todos os diretores de centro, né? E aí, no CONSUNE, a gente teve a aprovação, né, da criação de um comitê de políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres na UFPB, a Comum, no caso. Então, ali a gente teve a explanação, teve falas, teve debate, a gente que participou da construção dessa resolução, dessa minuta de resolução, e aí todos os desafios de a gente conseguir se enquadrar nessa lógica institucional, de conseguir colocar essa realidade tão plural, tão multifacetada dentro de uma resolução institucional, né? É um desafio e que a gente vê como que não se encerra no mecanismo institucional os nossos problemas, porque a gente sabe que estamos inseridos em uma lógica que ela é mais ampla, como já viemos falando, e aí a gente teve a aprovação dessa resolução. Foi um momento muito forte também, porque tivemos a intervenção de uma performance feita por uma colega, que ela havia participado do seminário. O vídeo dela, hoje a gente ainda tem isso, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vê que as violências elas vão se transformando. Então hoje a gente tem ainda a questão da violência pelas redes sociais, né?
para ver tudo isso que eu estou falando aqui, não precisa nem sair dali da cadeira de vocês. É só vocês pegarem o celular e entrar lá no grupo da UFPB e analisar os comentários que são feitos em posts que a gente coloca que tem relação com as mulheres, que tem relação com a população LGBT, para ver a violência, né? Porque ainda a gente tem isso. As violências, elas vão se transformando como a sociedade vai se transformando, e a gente tem as violências hoje ainda virtuais. Então, a colega havia sido alvo dessa violência e dentro dessa reunião também houve essa intervenção. E ela está devidamente demonstrando como ela estava nas redes sociais. Ela estava completamente violentada, né? E aí nessas plaquinhas estavam escritas frases que foram colocadas para ela nessas publicações. Então foi de uma forma foi muito forte, muito sensível, e mesmo assim não chega. Tem determinadas situações, tem determinadas figuras que não chega, sabe? A pessoa está ali mostrando o seu corpo, e aí a criatura está ali falando no celular, por exemplo, sabe? Essa violência simbólica de querer invisibilizar algo que está ali gritando. E a gente teve, então, aprovada a criação desse comitê, faz cerca de 2 meses que teve essa votação, e está no processo de implementação. E aí a gente segue como fórum, provocando, acompanhando e cobrando que isso seja instituído, que seja um espaço de acolhimento, que seja um espaço articulado dentro de uma rede, que ela não é só interna, é uma rede externa, né? Na Paraíba a gente tem uma rede especializada de atendimento à violência contra a mulher, então esse espaço vai ser atrelado a essa rede, e dentro da universidade também poder acompanhar os processos de sindicância, poder orientar essa vítima e, como eu estava colocando, principalmente o acolhimento, o autocuidado, acho que é primordial, né? Então aqui tem a foto depois da aprovação. E um outro ponto também que eu queria trazer com a criação desse comitê, que o fórum não quer se institucionalizar, a gente quer seguir a nossa construção de modo autônomo. Então, o fórum não é a Comu, e a Comu não é o fórum, mas a gente tem o papel de poder cobrar, de poder, inclusive, dar os primeiros passos dentro de uma gestão que ela vai ter que continuar independente de quem estiver no cargo de reitor. É uma política institucional, né, ligado à PRAP, no caso, né? Então, para finalizar, que eu também já falei demais, nessa trajetória, né, com avanços e desafios, a gente teve muitos avanços, a gente consegue nos olhar e nos reconhecer como companheiros que estamos em busca de uma mudança, de uma transformação, que a nossa universidade ideal não é essa universidade que a gente tem agora, e de pensar a nossa relação também com os companheiros, de pensar a nossa relação dentro do espaço universitário, aliando a nossa luta com pessoas, com mulheres, com pessoas, com homens, com outras frentes que sejam realmente, que venham a agregar força, né? A gente tem esse diálogo, então, com outras frentes, e os desafios que a gente vem por aí, nessa conjuntura política, né, que a gente está vivenciando, dessa ameaça à universidade pública, dessa ameaça à universidade pública, e que vai nos colocar na ponta da lança, né? A gente é sempre... a crise política, ela vai afetar sempre quem vai estar lá na frente, né? Por primeiro, e à frente de mulheres, né? Então, a conjuntura atual, ela vem com esses retrocessos e, por outro lado, vem com a resistência, né? Ontem, as mulheres negras falavam sobre como elas vêm se sentindo nesse processo e colocando que a resistência delas já vem de 500 anos, né? Então, se você descobriu agora o que é ser resistência, boa sorte, né? Porque a partir de agora vai ser realmente o que para alguns já é realidade, o que para algumas já é realidade. Se a gente pensar na realidade das mulheres trans, das mulheres travestis, das mulheres lesbi trans,
já são resistência, continuam sendo resistência e vão continuar sendo resistência, e a gente poder se reconhecer nessas diferenças, poder nos reconhecer como uma potência transformadora em busca não só de uma universidade que seja adequada para nós existirmos realmente com a dignidade que a gente merece ter nesse espaço, mas para uma mudança social que vá para além da universidade, porque a gente sabe que aquele 1% que chega ali na universidade não demonstra a diversidade que a gente tem, né? A gente sabe ainda como ainda é difícil para todas, mas para algumas mulheres sempre vão ter mais barreiras, então a gente vai ter que sempre estar trabalhando as nossas diferenças para poder nos unir, e não há nada mais revolucionário que a gente possa fazer nesse momento do que nos auto-organizarmos, do que estarmos juntas e dizermos que a gente existe e resiste, né? Era isso, obrigada.